Ela era apenas uma faxineira brasileira. Ele um milionário árabe desesperado no lobby de um hotel luxuoso. Quando ninguém conseguia entender o que ele dizia, ela se aproximou e falou em árabe perfeito. O que aconteceu depois mudou para sempre o destino dos dois. Já imaginou largar tudo para viver um amor proibido do outro lado do mundo? E você, de onde está assistindo? Será que teria a mesma coragem? Deixe nos comentários sua cidade. E se já viveu uma história de amor que desafiou barreiras, inscreva-se agora e deixe seu like para mais histórias que vão fazer seu coração acelerar. O sol refletia nas vidraças espelhadas do Hotel Imperial, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro. Yusuf Al-Fat, 42 anos, empresário de Dubai, passava a mão pelos cabelos negros, salpicados de grisalho, enquanto seu olhar inquieto alternava entre o relógio de pulso caríssimo e sua irmã Amira, que respirava com dificuldade no sofá do saguão. Os dedos de Yusuf tamborilavam nervosamente sobre o balcão de mármore da recepção. "Please, my sister needs a doctor. Specialized treatment", ele repetia pela terceira vez, seu inglês perfeito não conseguindo esconder o desespero na voz. O jovem recepcionista parecia confuso com os detalhes médicos que Yusuf tentava explicar, e a barreira do idioma só aumentava a frustração. Amira, com seus 38 anos, sofria de uma condição autoimune rara, e um dos poucos especialistas mundiais trabalhava em São Paulo. Esta viagem não era a turismo, era uma última esperança. Yusuf suspirou profundamente, e por instinto, recorreu à sua língua materna. "Allah yahmiha, la astati alam al-akthar min hatha", murmurou em árabe passando a mão pelo rosto. A exaustão do voo de 16 horas, somada à ansiedade, tornando-o mais vulnerável. Nesse momento, uma mulher de uniforme cinza se aproximou do balcão. Maria Oliveira, 30 anos, cabelos cacheados presos em um coque discreto, carregava uma bandeja com produtos de limpeza. Ela hesitou por um instante antes de se aproximar. "Hal turid finjan min al-qahwa, sayus saiduk ala lastirka", ela ofereceu em árabe fluente, sua voz suave como uma brisa. "Gostaria de uma xícara de café? Vai ajudá-lo a relaxar." O choque no rosto de Yusuf foi instantâneo. Seus olhos castanho escuros se arregalaram, e a tensão em seus ombros diminuiu visivelmente. "Você fala árabe?" ele perguntou em português hesitante, alternando rapidamente para o árabe. "Como uma brasileira." Maria sorriu, revelando covinhas discretas. "Trabalhei 5 anos para uma família em Dubai. Aprendi com eles", explicou, alternando com naturalidade entre os idiomas. "Posso ajudar com sua irmã?" Do sofá, Amira observava a cena com interesse, sua respiração ainda ofegante, mas seus olhos brilhando com esperança renovada. O recepcionista parecia aliviado com a intervenção inesperada. Naquele momento, sob as luzes opulentas do Hotel Imperial, algo invisível conectou aquelas duas almas de mundos tão distantes. Yusuf sentiu um alívio que ia além da solução prática para seu problema imediato. Era como se, depois de horas vagando em um deserto, finalmente encontrasse um oásis. Maria se aproximou de Amira, agachando-se para ficar ao nível de seus olhos. Com delicadeza, tocou sua mão e perguntou sobre seus sintomas em árabe, traduzindo imediatamente para o português para o recepcionista, que rapidamente acionou o serviço médico do hotel. O que nenhum dos três poderia imaginar era como aquele encontro casual, sem um momento de vulnerabilidade, mudaria irrevogavelmente o curso de suas vidas, entrelaçando seus destinos de maneiras que transcenderiam oceanos, culturas e classes sociais. Na sala privativa da ala médica do hotel, Amira repousava enquanto o médico de plantão fazia uma avaliação preliminar. Yusuf e Maria aguardavam do lado de fora, um silêncio constrangedor pairando entre eles. Não sei como agradecer. Yusuf finalmente quebrou o silêncio, seu português entrecortado por palavras em inglês. "Você apareceu como diz em português, um anjo?" Maria sorriu, ajustando nervosamente o crachá em seu uniforme. "Não foi nada, Sr. Al-Fat. Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não", ele respondeu com firmeza. "Qualquer pessoa não falaria árabe no Brasil." Seu olhar penetrante a estudava com curiosidade. "Por que voltou de Dubai? Lá, com seu talento para idiomas, certamente teria melhores oportunidades." A pergunta pegou Maria de surpresa. Seus olhos baixaram por um instante, uma sombra cruzando seu rosto.
Família, respondeu simplesmente. Minha mãe ficou doente. Precisava voltar. Yusuf assentiu, compreendendo a profundidade daquela única palavra. Família. Em sua cultura não havia justificativa mais forte. Você deve estar ocupada com seu trabalho. Não quero tomar seu tempo, ele comentou, notando o uniforme de funcionária. Maria consultou o relógio. Na verdade, meu turno já acabou. Ela hesitou. Se precisar de ajuda com tradução para o médico especialista, posso deixar meu contato. Yusuf tirou um cartão de visita do bolso e, com uma caneta de ouro, escreveu seu número pessoal no verso. Gostaria de contratar seus serviços, disse ele, estendendo o cartão e um maço de notas, como intérprete particular durante nossa estadia. Maria olhou para o dinheiro, uma quantia que provavelmente equivalia a vários meses de seu salário no hotel. Seu primeiro impulso foi recusar. Não queria parecer uma oportunista. Mas o pensamento de sua mãe, precisando de remédios caros, fez com que engolisse seu orgulho. Posso ajudar como intérprete, ela respondeu, aceitando apenas o cartão e recusando o dinheiro com um gesto gentil. Conversamos sobre valores depois, quando soubermos exatamente do que sua irmã precisa. Algo no gesto digno de Maria tocou Yusuf profundamente. Acostumado a pessoas que facilmente se deslumbravam com sua riqueza, a simplicidade e o profissionalismo daquela mulher despertaram sua curiosidade. O médico saiu da sala, interrompendo o momento. Enquanto Maria traduzia as orientações médicas, Yusuf não conseguia desviar completamente sua atenção da maneira como ela gesticulava ao falar, da forma como seu rosto se iluminava quando encontrava a palavra perfeita em árabe, da dignidade que emanava mesmo usando um simples uniforme de camareira. Quando o médico se retirou, Maria também se preparou para sair. Amanhã às 9h, perguntou ela, referindo-se à consulta com o especialista. Amanhã às 9h, Yusuf confirmou, sentindo uma estranha ansiedade pela perspectiva de revê-la. Uma ansiedade que não tinha nada a ver com a saúde de sua irmã. Ao vê-la se afastar pelo corredor, Yusuf se perguntou como alguém que acabara de conhecer já parecia tão familiar, como se de alguma forma tivesse encontrado um pedaço de casa em terra estrangeira. A consulta com o especialista ocorreu em uma clínica privada no coração de São Paulo. Maria chegou pontualmente às 8h45, vestindo uma saia lápis azul marinho e uma blusa branca, o mais formal que conseguiu encontrar em seu guarda-roupa modesto. Seus cabelos, normalmente presos, caíam em cachos domados sobre os ombros. Na recepção luxuosa, sentiu-se imediatamente deslocada. Executivos internos impecáveis e mulheres com joias discretas, mas evidentemente caras, ocupavam as poltronas de design. Maria respirou fundo, lembrando a si mesma que estava ali como profissional. Yusuf chegou às 8h55, conduzindo Amira gentilmente pelo braço. Ao avistar Maria, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que fez o coração dela acelerar inexplicavelmente. Sabah al-Khair, ele a cumprimentou em árabe. Bom dia, Sabah al-Nur, ela respondeu automaticamente. Observando como ele parecia diferente hoje, mais relaxado, usando jeans escuro e uma camisa de botões descontraída, embora o relógio em seu pulso e os óculos de sol na mão denunciassem sua condição financeira. Durante a consulta, Maria traduziu meticulosamente cada termo técnico, impressionando tanto o médico quanto os irmãos Alfati com sua precisão. O diagnóstico de Amira foi confirmado, e um tratamento inovador disponível apenas no Brasil foi recomendado. Uma série de infusões que exigiria pelo menos 2 meses de permanência no país. 2 meses. Yusuf murmurou pensativo, enquanto deixavam a clínica. Parece que ficaremos mais tempo que o planejado. Amira, parecendo mais animada com as perspectivas de tratamento, tocou o braço de Maria. Você poderia nos mostrar sua cidade? Não conhecemos nada além do hotel e desta clínica. A pergunta pegou Maria desprevenida. Eu não sei se sou a melhor guia. Existem profissionais para isso e... Ninguém que fale nossa língua e entenda nossa cultura como você, interrompeu Yusuf. Havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura geralmente confiante. Além disso, Amira precisa de distração durante o tratamento. Maria olhou para Amira, cuja expressão esperançosa era difícil de recusar. Tudo bem,
Ela concordou. Posso mostrar lugares que turistas normalmente não conhecem. Perfeito. Yusuf sorriu um sorriso que parecia reservado apenas para ela. E quanto à sua situação no hotel? Maria mordeu o lábio pensativa. Precisarei conversar com meu supervisor sobre uma licença temporária. Ou você poderia simplesmente pedir demissão, sugeriu Yusuf casualmente, como quem comenta sobre o clima. Pagarei o triplo do seu salário pelo serviço de intérprete e guia. O triplo. Maria sentiu um formigamento nas pontas dos dedos. Isso significaria poder finalmente comprar os remédios experimentais que o médico recomendara para sua mãe. Talvez até iniciar a tão sonhada faculdade de letras. Preciso pensar. Ela respondeu honestamente. Não tomo decisões impulsivas. Yusuf assentiu, respeitando sua cautela. Claro. Enquanto isso, que tal um almoço? Estou faminto e adoraria experimentar comida brasileira autêntica. Não aquela versão para turistas que servem no hotel. Conheço o lugar perfeito. Maria sorriu, sentindo-se subitamente mais leve. Enquanto caminhavam para o restaurante, Maria notou como Yusuf ocasionalmente ajustava seu passo para acompanhar o dela. Como ele gentilmente segurava o cotovelo de Amira ao atravessarem a rua, como seus olhos observavam tudo com uma curiosidade genuína. Para um homem acostumado ao luxo de Dubai, ele demonstrava uma humildade surpreendente. O que Maria não sabia era que, enquanto ela observava Yusuf, ele também a estudava discretamente. Intrigado por essa mulher, que transitava com tanta facilidade entre dois mundos tão distintos quanto os deles, o restaurante que Maria escolheu ficava escondido em uma rua lateral, do centro de São Paulo, um estabelecimento familiar sem pretensões, mas com a melhor feijoada da cidade. As paredes decoradas com fotografias antigas e o cheiro de temperos brasileiros criavam uma atmosfera acolhedora. Isto é, autêntico, comentou Yusuf, observando as mesas simples de madeira e os garçons que conheciam os clientes pelo nome. Maria sorriu, satisfeita com a surpresa dele. Venho aqui desde criança. O dono, seu João, era amigo do meu pai. Como se invocado pela menção, um senhor de cabelos brancos e avental impecavelmente limpo aproximou-se da mesa. Seu rosto enrugado abriu-se num sorriso ao reconhecer Maria. Menina, quanto tempo! Exclamou seu João, abraçando-a calorosamente. Depois voltou-se para os visitantes com curiosidade evidente. Seu João, estes são Yusuf e Amira Al-Fati de Dubai. Estou trabalhando como intérprete deles, explicou Maria. Achei que deveriam experimentar a melhor comida brasileira de São Paulo. Dubai? Uau! Os olhos do velho brilharam. Nunca tive árabes aqui. Vou caprichar. Durante o almoço, Maria traduziu os nomes dos pratos, explicando ingredientes e tradições culinárias. Amira, inicialmente hesitante com a feijoada, logo estava saboreando cada garfada, seus olhos fechando-se em apreciação. Nunca imaginei que comida com feijão poderia ser tão complexa, comentou ela, fazendo Maria rir. No Brasil, feijão é mais que comida, é cultura, explicou Maria, servindo mais um pouco de farofa no prato de Yusuf. Assim como o café para vocês. Falando em café, interveio Yusuf. Como aprendeu a preparar o café árabe tão perfeitamente? Até minha mãe ficaria impressionada. O rosto de Maria suavizou-se com a memória. A senhora Al-Fahim, minha empregadora em Dubai, insistia que eu aprendesse. Dizia que café não era apenas uma bebida, mas uma forma de honrar os convidados. Ela sorriu. Passei semanas praticando até conseguir o ponto exato de cardamomo. Você sente falta de lá? Perguntou Amira gentilmente. Maria hesitou, escolhendo as palavras. Sinto falta de certas coisas. O pôr do sol no deserto. O som do chamado para a oração. O cheiro dos souks. Ela brincou com o guardanapo. Mas também sentia falta do Brasil quando estava lá. O jeito como as pessoas se abraçam ao se encontrar, os ritmos que tocam em cada esquina, até mesmo o caos do trânsito. Viver entre dois mundos, murmurou Yusuf. Mais para si mesmo que para os outros. Deve ser desafiador. Algo na forma como ele disse aquilo fez Maria olhar diretamente em seus olhos. Por um breve momento, ela viu além do empresário bem-sucedido. Viu alguém que também conhecia o peso de pertencer a lugares diferentes. Às vezes, ela admitiu suavemente, mas também é um privilégio. Ver o mundo através de lentes diferentes. O momento foi interrompido
quando seu João trouxe uma sobremesa que não haviam pedido: pudim de leite condensado, decorado com calda de caramelo. Cortesia da casa para nossos visitantes internacionais, anunciou orgulhosamente. Enquanto saboreavam a sobremesa, a conversa fluiu para temas mais leves. Lugares que deveriam visitar, diferenças culturais curiosas, histórias de infância. Maria observou como Yusuf ria abertamente das anedotas de seu João, mesmo precisando de tradução, como ele ocasionalmente tocava o braço dela, para enfatizar um ponto durante a conversa, como seus olhos pareciam buscar os dela, quando algo o divertia. Ao final do almoço, quando Yusuf insistiu em pagar generosamente e tirar fotos com seu João, Maria percebeu que algo havia mudado. A dinâmica entre eles já não era apenas de empregador e intérprete. Era algo mais, algo indefinível que a assustava e atraía simultaneamente. Para onde vamos agora? Perguntou Yusuf, guardando a carteira após deixar uma gorjeta, que fez os olhos de seu João arregalarem. Maria verificou o relógio, surpreendendo-se com a hora. Na verdade, prometi visitar minha mãe esta tarde. Sua mãe, repetiu Yusuf, recordando-se da razão do retorno de Maria ao Brasil. Ela está melhor? A pergunta, feita com genuína preocupação, tocou Maria. Tem dias bons e dias ruins, respondeu honestamente. Hoje é um dos bons, por isso quero aproveitar. Yusuf trocou um olhar rápido com Amira antes de sugerir. E se fôssemos com você, poderíamos conhecer um pouco da sua vida, já que você está conhecendo tanto da nossa. A proposta pegou Maria completamente desprevenida. Yusuf Al-Fat, bilionário de Dubai querendo visitar sua mãe no pequeno apartamento da periferia? A ideia parecia absurda. Não acho que seja... Ela começou a recusar, mas foi interrompida pelo toque suave da mão de Amira sobre a sua. Por favor, pediu a irmã de Yusuf. Adoraríamos conhecer sua família. Maria olhou de um para outro, percebendo a sinceridade em seus rostos. Algo naquele momento lhe disse que essa decisão, aparentemente simples, poderia mudar tudo. Tudo bem, ela finalmente concordou. Mas preciso avisá-los que não é nada parecido com o que vocês estão acostumados. Às vezes, respondeu Yusuf suavemente, o que não estamos acostumados é exatamente o que precisamos. O pequeno apartamento de 3 cômodos no bairro do Ipiranga estava impecavelmente limpo, embora os móveis denunciassem anos de uso. Dona Teresa, mãe de Maria, arrumava nervosamente a sala ao receber a notícia de que a filha traria visitantes estrangeiros. Mãe, não precisa se preocupar tanto, insistiu Maria ao telefone. Eles são pessoas normais. Bilionários de Dubai não são pessoas normais. Filha, retrucou Dona Teresa, já trocando a toalha de mesa por uma mais nova. Quando a campainha tocou, Maria sentiu uma ansiedade que não experimentava desde seus primeiros dias em Dubai. Abriu a porta para encontrar Yusuf e Amira, ambos segurando pacotes de presentes. Não precisavam trazer nada, ela murmurou constrangida. Na nossa cultura, é impensável visitar uma casa sem presentes. Respondeu Yusuf com um sorriso tranquilizador. Especialmente a casa da mãe de alguém tão especial. O comentário fez Maria corar levemente enquanto os conduzia para dentro. Dona Teresa esperava na sala, usando seu melhor vestido e com os cabelos grisalhos cuidadosamente presos em um coque. Assalamu alaikum, cumprimentou Dona Teresa hesitante, surpreendendo a todos com a saudação em árabe. Wa alaikum assalam, responderam Yusuf e Amira em uníssono, visivelmente impressionados. Minha filha me ensinou algumas palavras, explicou Dona Teresa orgulhosamente, enquanto os convidava a sentarem. O que se seguiu foi uma tarde surpreendentemente agradável. Dona Teresa, superando a timidez inicial, encantou os visitantes com histórias sobre a infância de Maria, mostrando fotografias antigas que faziam a filha esconder o rosto entre as mãos, constrangida. Esta é Maria, aos 6 anos, no seu primeiro dia de aula, indicou Dona Teresa, apontando para uma fotografia de uma menina de tranças, sorriso banguela e uniforme impecável. Desde pequena ela já dizia que queria conhecer o mundo. Yusuf observou a foto com um sorriso terno. Já conseguiu, comentou olhando para Maria com algo que parecia admiração. Amira, por sua vez, interessou-se pelas plantas medicinais que Dona Teresa cultivava na pequena varanda. As duas mulheres,
Descobriram um interesse comum por remédios naturais, que logo estavam trocando receitas, com Maria traduzindo animadamente. Em determinado momento, enquanto Amira e Dona Teresa estavam entretidas discutindo os benefícios da camomila, Yusuf puxou Maria discretamente para um canto da sala. Sua mãe é incrível, ele comentou. Agora entendo de onde vem sua força. Maria sorriu observando a mãe gesticular animadamente. Ela criou 3 filhos sozinha, trabalhando como costureira. Nunca reclamou mesmo quando as coisas ficaram difíceis. E seus irmãos? Paulo trabalha no norte como engenheiro. Marcos está na Europa, tentando a sorte como músico. Ela suspirou. Eles mandam dinheiro quando podem, mas é você quem realmente cuida dela, completou Yusuf. Não como pergunta, mas como constatação. Maria assentiu, sentindo-se estranhamente vulnerável por expor essa parte de sua vida a alguém como ele. Sabe, continuou Yusuf, sua voz baixando para quase um sussurro, eu administro empresas com milhares de funcionários. Negocio contratos de milhões, mas duvido que tenha metade da sua coragem. O elogio inesperado pegou Maria desprevenida. Ela estudou o rosto dele, buscando sinais de condescendência ou pena, mas encontrou apenas sinceridade. Não é coragem. Ela respondeu finalmente. É amor. Algo mudou na expressão de Yusuf. Um suavizar ao redor dos olhos, uma vulnerabilidade momentânea. Por um segundo, pareceu que ele diria algo profundamente pessoal. Mas o momento foi interrompido, quando Dona Teresa anunciou que o café estava pronto. O café brasileiro servido em xícaras de porcelana guardadas para ocasiões especiais foi acompanhado por pão de queijo recém-assado. Para a surpresa de Maria, Yusuf e Amira comportavam-se com tamanha naturalidade que, por momentos, ela esquecia quem eles eram. Bilionários em um apartamento simples na periferia de São Paulo. Quando começou a escurecer, Yusuf relutantemente anunciou que precisavam ir. No momento da despedida, Dona Teresa surpreendeu Amira com um abraço apertado e presenteou Yusuf com um pequeno saquinho de faz para a ansiedade, explicou enquanto Maria traduzia. Percebi que você carrega muitas preocupações nos ombros. Yusuf recebeu o presente com reverência, tocado pela observação perspicaz da senhora. Sua mãe vê além das aparências, comentou ele, quando já estavam no táxi. Sempre. Foi assim, confirmou Maria. Ela diz que os olhos mostram o que as palavras escondem. E o que meus olhos mostram? Perguntou Yusuf, virando-se para encará-la diretamente. A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Maria sentiu seu coração acelerar sob o olhar intenso dele. Mostram alguém dividido, respondeu finalmente, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Entre o que é esperado e o que deseja. Um silêncio denso preencheu o espaço do táxi. Amira, percebendo a tensão, fingiu estar absorta na paisagem pela janela. Talvez você conheça meus olhos melhor que eu mesmo, murmurou Yusuf, finalmente, sua voz quase inaudível sobre o ruído do motor. O táxi parou diante do Hotel Imperial, quebrando o momento. Enquanto se despediam, Yusuf segurou a mão de Maria um segundo mais que o necessário. Amanhã? Perguntou ele, uma palavra simples carregada de expectativa. Amanhã, confirmou Maria, sentindo que aquela única palavra carregava muito mais que um compromisso profissional. Observando o táxi se afastar, Maria percebeu que estava entrando em águas perigosas. O que começara como um trabalho temporário estava rapidamente se transformando em algo que poderia quebrar seu coração ou mudar sua vida para sempre. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo próprio, como se o tempo tivesse criado uma dimensão particular para os 3. O tratamento de Amira progredia bem, com infusões semanais que gradualmente fortaleciam seu sistema imunológico. Nos dias entre as sessões médicas, Maria os guiava por São Paulo e arredores, mostrando não apenas os pontos turísticos tradicionais, mas também os tesouros escondidos da cidade. Pequenas livrarias de bairro, feiras de artesanato, restaurantes familiares, onde a comida era servida com histórias. Em uma tarde particularmente agradável, Yusuf surpreendeu Maria com um pedido inusitado. Quero ir a um lugar onde ninguém me conheça como o empresário árabe, explicou ele, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Onde possa ser apenas eu. Maria refletiu por um momento antes de sorrir.
Tenho o lugar perfeito. Horas depois estavam em uma roda de samba no Bexiga, bairro tradicional italiano, que paradoxalmente abrigava um dos sambas mais autênticos da cidade. O bar simples, iluminado por lâmpadas amareladas, estava repleto de pessoas de todas as idades. Músicos amadores formavam uma roda no centro, instrumentos passando de mão em mão conforme a noite avançava. Ninguém aqui liga para quem você é ou quanto dinheiro tem, explicou Maria, entregando uma cerveja gelada para Yusuf. Só importa se você sente o samba. Amira, que decidira ficar no hotel descansando, perdeu a visão de seu sempre controlado irmão, tentando acompanhar o ritmo sincopado, rindo de seus próprios erros e eventualmente encontrando o balanço certo, guiado por Maria. Você está pegando o jeito, encorajou Maria, segurando suas mãos para guiar o movimento. O toque de suas mãos, o calor do ambiente, o ritmo envolvente, tudo contribuía para criar uma atmosfera onde as barreiras sociais e culturais pareciam dissolver-se. Quando um senhor de idade ofereceu seu pandeiro a Yusuf, convidando-o a participar da roda, o empresário hesitou apenas por um segundo, antes de aceitar, arrancando aplausos entusiasmados dos frequentadores regulares. Nunca me senti tão livre, confessou Yusuf mais tarde, enquanto caminhavam pelas ruas noturnas do bairro. A umidade do verão paulistano deixava um brilho em sua pele morena, e seus olhos refletiam as luzes da cidade. Em Dubai sempre há expectativas, protocolos, aparências a manter. E aqui? Perguntou Maria, consciente de como estavam próximos, seus braços ocasionalmente se tocando enquanto caminhavam. Aqui, com você, ele respondeu, sua voz baixando para quase um sussurro. Sinto que posso ser quem realmente sou. O coração de Maria acelerou. Ela sabia que deveria manter distância emocional. Ele era seu empregador, de um mundo completamente diferente do seu, sua presença no Brasil temporária. Mas havia algo na vulnerabilidade daquele momento que tornava todas essas considerações racionais irrelevantes. Quem você realmente é, Yusuf? Ela perguntou suavemente. Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la sob a luz suave de um poste. Seus olhos percorreram o rosto dela, como se memorizando cada detalhe. Estou começando a descobrir, respondeu finalmente. É assustador. Antes que Maria pudesse responder, o celular de Yusuf tocou insistentemente. Ele verificou o visor e sua expressão mudou instantaneamente. A vulnerabilidade substituída por uma tensão palpável. Marhaba, Baba. Ele atendeu em árabe. Olá, pai. Maria afastou-se discretamente para dar-lhe privacidade, mas podia perceber pelo tom de voz e pela postura subitamente rígida que a conversa não era agradável. Quando Yusuf finalmente desligou, parecia ter envelhecido anos em minutos. Meu pai está vindo para o Brasil, anunciou, sua voz desprovida da leveza de momentos antes. Ele traz notícias. Que tipo de notícias? Perguntou Maria, sentindo uma inexplicável apreensão. Yusuf guardou o celular, seu olhar perdendo-se na distância. Ele finalizou os arranjos para meu casamento com Samira Al-Rashidi. A família dela concordou com todos os termos. O mundo de Maria pareceu congelar. Casamento. Repetiu a palavra saindo como um sopro. Casamento arranjado, explicou Yusuf mecanicamente como se recitasse um fato distante. Tradicional entre famílias como a nossa. Estava em negociação há meses. Você nunca mencionou... Começou Maria, incapaz de completar a frase. Porque aqui, com você, pude fingir que tinha escolha. A amargura em sua voz era palpável, que poderia decidir meu próprio destino. Maria sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Todas as pequenas intimidades compartilhadas, os olhares, os toques casuais que não tinham nada de casual, tudo adquiria agora um tom de despedida antecipada. Quando ele chega, conseguiu perguntar, orgulhosa por manter a voz firme, apesar da tempestade emocional. Em 3 dias, respondeu Yusuf, finalmente olhando-a nos olhos. O que Maria viu ali a assustou. Não apenas tristeza ou resignação, mas um conflito profundo, uma batalha interna entre dever e desejo. E ele não vem sozinho. Samira e seus pais virão conhecer Amira e... Ele hesitou. Supervisionar o final de seu tratamento antes do retorno a Dubai. Entendo, disse Maria, embora não entendesse nada.
Como poderia compreender tradições que datavam de séculos, expectativas familiares que pesavam toneladas, obrigações que transcendiam desejos pessoais? Maria! Yusuf deu um passo em sua direção, sua mão erguendo-se como se quisesse tocar seu rosto, mas detendo-se a meio caminho. Precisamos voltar. Ela o interrompeu, incapaz de ouvir o que ele diria. Está ficando tarde, e Amira deve estar preocupada. O táxi que os levou de volta ao hotel foi preenchido com um silêncio ensurdecedor. Entre eles um abismo havia se aberto. Não apenas de culturas ou classes sociais, mas de futuros possíveis, que agora pareciam irremediavelmente divergentes. Ao se despedirem na entrada do hotel, Yusuf segurou brevemente sua mão. Ainda preciso de você, disse ele. E Maria não tinha certeza se referia aos seus serviços como intérprete ou a algo muito mais profundo. Mais do que nunca. Estarei aqui, respondeu ela, retirando suavemente sua mão. É meu trabalho. Enquanto se afastava pela noite, Maria permitiu-se finalmente sentir o peso do que estava acontecendo. Em apenas algumas semanas, Yusuf Al-Fat havia se tornado muito mais que um empregador. Tornara-se uma possibilidade, um sonho, um e se perigosamente sedutor. E agora esse sonho estava prestes a colidir com a realidade na forma de um pai tradicional e uma noiva arranjada. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava, com sua habitual agitação quando o voo de Dubai pousou. Maria aguardava na área de desembarque internacional, ao lado de Yusuf e Amira, seu estômago contraído em um nó de ansiedade. Nos 3 dias desde a notícia da chegada de Fad Al-Fat, ela e Yusuf haviam mantido uma distância cuidadosa um do outro, interagindo com uma formalidade que doía em ambos. Como é seu pai? Perguntou Maria, tentando preencher o silêncio tenso. Tradicional, rigoroso, o patriarca clássico, respondeu Yusuf, ajustando nervosamente o relógio. Mas também justo à sua maneira. E Samira? A pergunta escapou antes que Maria pudesse contê-la. Yusuf encarou o painel de chegadas, evitando seu olhar. Nunca a conheci pessoalmente, apenas por videochamadas formais, sempre com os pais presentes. A resposta chocou Maria mais que qualquer coisa até então. A ideia de casar-se com alguém que mal conhecia parecia inconcebível. É assim que funciona, explicou Amira gentilmente, notando a expressão de Maria. Não se trata de amor romântico, mas de alianças familiares, compatibilidade social, continuidade de tradições. Antes que Maria pudesse responder, as portas automáticas se abriram e um grupo de passageiros emergiu na área de desembarque. À frente, caminhava um homem imponente de aproximadamente 70 anos. Cabelos grisalhos impecavelmente aparados e postura que exigia respeito imediato. Ao seu lado, uma jovem de talvez 28 anos coberta com um hijab elegante olhava ao redor com curiosidade contida. Atrás deles vinha um casal de meia-idade, presumivelmente os pais de Samira, e 2 assistentes carregando bagagens de mão. Babá. Yusuf avançou, abaixando levemente a cabeça em sinal de respeito antes de abraçar o pai. Fad Al-Fat retribuiu o abraço brevemente antes de voltar sua atenção para Amira, que recebeu um abraço mais caloroso. Habibit, você parece melhor, comentou ele em árabe, examinando o rosto da filha com genuína preocupação. Maria observava a interação familiar, sentindo-se simultaneamente parte e excluída da cena. Quando Yusuf finalmente se virou para apresentá-la, ela endireitou os ombros, preparando-se. Baba, esta é Maria Oliveira, nossa intérprete, disse Yusuf em árabe. Ela tem sido fundamental para o tratamento de Amira. Maria curvou-se respeitosamente. Tasha Hafna, Said Al-Fat, cumprimentou em árabe formal. É uma honra conhecê-lo, Sr. Al-Fat. Os olhos de Fad Al-Fat se arregalaram momentaneamente em surpresa. Uma brasileira que fala nosso idioma, comentou analisando-a com interesse. Interessante. Maria trabalhou 5 anos em Dubai, explicou Amira, seu tom carinhoso revelando o afeto que desenvolvera pela brasileira. Fad assentiu antes de voltar-se para a jovem ao seu lado. Este é um momento importante. Yusuf, conheça Samira Al-Rashidi, sua futura esposa. O momento que se seguiu pareceu congelado no tempo. Yusuf inclinou-se formalmente diante da jovem, que retribuiu com igual formalidade. Não houve toque.
Apenas um reconhecimento respeitoso de olhares. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse Samira em inglês perfeito, sua voz surpreendentemente melodiosa. O prazer é meu, respondeu Yusuf automaticamente, como se recitasse linhas ensaiadas. Maria observou Samira discretamente. A jovem era indiscutivelmente bela, com olhos escuros expressivos e postura elegante. Mais que isso, havia uma inteligência evidente em seu olhar, uma presença que ia além da aparência física. E esta deve ser a intérprete milagrosa, comentou Samira, voltando-se para Maria com um sorriso que parecia genuinamente amigável. Amira me contou sobre você nas nossas chamadas. Vocês conversam? Perguntou Maria, surpresa. Claro, respondeu Samira. Seremos família em breve. Queria saber como Amira estava progredindo com o tratamento. Havia algo na naturalidade de Samira que desconcertou Maria. Era mais fácil quando podia imaginar a noiva, arranjada como uma figura distante e bidimensional. Vê-la como uma pessoa real, gentil e atenciosa, complicava ainda mais seus sentimentos confusos. Durante o trajeto até o hotel em 2 limusines, Fad insistira em veículos separados para homens e mulheres. Seguindo tradições mais conservadoras, Maria encontrou-se sentada ao lado de Samira, que, surpreendentemente, falava um pouco de português. Estudei brevemente literatura brasileira na universidade, explicou Samira quando Maria comentou sobre seu sotaque. Adoro Clarice Lispector. Você estudou literatura? Perguntou Maria, genuinamente interessada. Uma sombra cruzou o rosto de Samira. Sim, mas não pude completar o mestrado. Meu pai considerou desnecessário. Havia uma nota de resignação em sua voz que ressoou profundamente em Maria. De repente, percebeu que talvez Samira não estivesse mais entusiasmada com o casamento arranjado do que Yusuf. Você escreve? Perguntou Maria suavemente. O rosto de Samira iluminou-se momentaneamente. Poesia, principalmente. Nada que minha família considere importante. Ela hesitou antes de acrescentar em voz baixa. Sempre sonhei em publicar um livro algum dia. Naquele momento, algo mudou entre as duas mulheres. Um reconhecimento mútuo de sonhos adiados, de caminhos não escolhidos livremente. Maria sentiu uma inesperada conexão com aquela que deveria ser sua rival. Quando chegaram ao Hotel Imperial, uma frota de funcionários aguardava para atender a família Al-Fat e seus convidados. Maria notou como Yusuf parecia ter recuado para um papel mais formal desde a chegada do pai, como se uma parte dele tivesse sido cuidadosamente guardada. Ao se despedirem no saguão, Fad Al-Fat surpreendeu a todos ao dirigir-se diretamente a Maria. Gostaríamos que você se juntasse a nós para jantar esta noite, anunciou em árabe. Quero saber mais sobre esta brasileira, que conquistou a confiança de meus filhos. Não era um convite, mas uma convocação. Maria olhou brevemente para Yusuf, que mantinha uma expressão cuidadosamente neutra. Seria uma honra, senhor, respondeu ela, sentindo como se estivesse prestes a entrar em uma arena de leões. Excelente, declarou Fad, às 8h, no restaurante do hotel. Enquanto se afastava em direção aos elevadores, Maria sentiu o olhar de Samira seguindo-a. Ao virar-se, surpreendeu-se com a expressão da jovem árabe. Não ciúme ou desconfiança, como esperava, mas algo próximo de compreensão. Aquela noite prometia revelar muito mais do que Maria estava preparada para enfrentar. Entre tradições, expectativas e sentimentos não declarados, ela se encontrava no centro de uma tempestade cultural que poderia transformar várias vidas, inclusive a sua. O restaurante do Hotel Imperial resplandecia com sua elegância discreta. Cristais, prataria e arranjos florais sofisticados compunham o cenário perfeito para o jantar formal. Maria chegou alguns minutos antes do horário marcado, usando um vestido azul marinho simples, o mais elegante que possuía. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque baixo e a única joia que usava era um delicado par de brincos de pérolas, herança de sua avó. Um maître a conduziu à mesa reservada, onde Fad Al-Fat já aguardava, sozinho. O coração de Maria acelerou. Não esperava um encontro privado com o patriarca da família. Senhor Al-Fat, cumprimentou ela respeitosamente em árabe. Senhorita Oliveira, respondeu ele, indicando a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Os outros se juntarão a nós em breve.
Solicitei este momento para conversarmos, sem interferências. Maria sentou-se, mantendo a postura ereta apesar do nervosismo. Como posso ajudá-lo? Fad estudou-a por um momento, seus olhos experientes avaliando cada detalhe. Meus filhos falam muito bem de você. Especialmente Yusuf. Tenho feito apenas meu trabalho, senhor. Não, Fad balançou a cabeça. Pelo que observei, você fez muito mais que isso. Ele fez uma pausa tomando um gole de água. Uma mulher que fala nosso idioma, entende nossa cultura. Conquistou a confiança de minha filha doente e aparentemente também o coração de meu filho. Maria sentiu o sangue fugir de seu rosto. Senhor, eu nunca... Fad ergueu a mão interrompendo-a. Não me ofenda com negações, Maria. Não cheguei onde estou sendo cego aos sentimentos humanos. Vi como meu filho olha para você. Vi como ele mudou desde que veio ao Brasil. Um silêncio pesado caiu entre eles. Maria respirou fundo, decidindo que a honestidade era sua única opção. Senhor Alfat, respeito profundamente sua família e suas tradições. Jamais interferiria em planos estabelecidos. Mas já interferiu, respondeu Fad sem hostilidade, apenas constatando um fato, talvez sem intenção. Às vezes o destino tem seus próprios planos. Antes que Maria pudesse responder, Fad continuou. Você sabe por que casamentos arranjados persistem em nossa cultura, mesmo no século XXI? A pergunta a pegou desprevenida. Tradição. Alianças familiares. Estabilidade, corrigiu Fad. Em um mundo onde tudo muda constantemente, onde valores se dissolvem como areia no vento, as famílias são o único porto seguro. O casamento não é apenas união de duas pessoas, mas de duas linhagens, duas histórias. Havia uma convicção genuína em suas palavras que Maria não podia simplesmente descartar como antiquada ou opressiva. Era uma visão de mundo diferente, mas coerente em sua própria lógica. Entendo isso, respondeu ela cuidadosamente, mas também acredito que o coração tem suas razões. Um sorriso inesperado surgiu nos lábios de Fad. Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Você é uma mulher educada, Maria Oliveira. Tive bons professores, respondeu ela, pensando em sua mãe que, apesar da pouca educação formal, sempre insistira que os filhos lessem. Fad inclinou-se para a frente, sua voz baixando. Deixe-me contar algo que poucos sabem. Quando jovem, antes de meu casamento arranjado com a mãe de Yusuf e Amira, eu também amei alguém inapropriado. A revelação surpreendeu Maria. O que aconteceu? Escolhi o dever sobre o desejo, respondeu Fad, uma sombra de antiga dor cruzando seu rosto. E construí uma vida respeitável, próspera. Tive filhos maravilhosos, mas... Ele hesitou, parecendo subitamente mais velho. Há momentos, no silêncio da noite, quando ainda me pergunto, e se? A vulnerabilidade inesperada do patriarca tocou Maria profundamente. Naquele momento, ele não era o poderoso empresário árabe, mas apenas um homem que carregava o peso de uma escolha feita décadas atrás. Por que está me contando isso? Perguntou ela suavemente. Porque vejo meu filho à beira do mesmo precipício onde estive, respondeu Fad. E porque, diferente do que você possa pensar, não desejo para ele os mesmos arrependimentos silenciosos que carrego. Antes que a conversa pudesse continuar, vozes se aproximaram. Yusuf, Amira, Samira e seus pais entravam no restaurante. Fad rapidamente retomou sua postura patriarcal, como se o momento de vulnerabilidade nunca tivesse acontecido. O jantar transcorreu com a formalidade esperada. Pratos sofisticados foram servidos, conversas educadas mantidas. Maria observava as dinâmicas familiares com novos olhos após sua conversa com Fad. Notou como Samira raramente expressava opiniões próprias, como os pais dela dominavam decisões aparentemente simples, como escolhas de pratos, como Yusuf parecia cada vez mais distante, respondendo mecanicamente quando abordado. Foi durante a sobremesa que Fad Alfat fez um anúncio inesperado. Aluguei uma casa na praia para o próximo fim de semana, declarou. A 2 horas daqui, em um lugar chamado... Como é mesmo? Guarujá, completou Maria automaticamente. Exato, passei toda a minha vida no deserto. Antes de retornarmos a Dubai, gostaria de experimentar o oceano. Ele olhou retamente para Maria. Naturalmente, precisaremos de nossa intérprete para nos acompanhar.
Maria sentiu o olhar de Yusuf sobre ela, intenso, questionador. Algo importante estava sendo comunicado silenciosamente naquele jantar. Algo que ia além das palavras ditas. Será uma honra, senhor, respondeu ela, sem saber exatamente no que estava se envolvendo. Mais tarde, quando o jantar terminou e todos se preparavam para se retirar, Samira aproximou-se discretamente de Maria. Podemos conversar amanhã? Perguntou em voz baixa. Há algo importante que preciso lhe dizer. A seriedade em seu olhar alarmou Maria. Claro, quando? Na biblioteca do hotel às 10 da manhã. Venha sozinha, por favor. Enquanto Maria deixava o hotel aquela noite, sentia como se estivesse andando sobre areia movediça. O que começara como um simples trabalho de intérprete havia se transformado em uma complexa teia de emoções, expectativas e segredos. Em seu pequeno apartamento, deitada na cama, Maria recordou as palavras de Fadi sobre arrependimentos silenciosos e decisões que ecoam por décadas. Pensou em Yusuf, preso entre o dever e o desejo, em Samira, com seus sonhos literários sufocados, em si mesma, uma simples faxineira brasileira que, por um capricho do destino, se viu no centro de uma história que poderia mudar muitas vidas. O sono demorou a chegar, e quando finalmente veio, trouxe sonhos de oceanos distantes e escolhas impossíveis. A biblioteca do Hotel Imperial era um santuário de silêncio e elegância, com estantes de madeira escura que chegavam ao teto e poltronas de couro dispostas estrategicamente para proporcionar privacidade. Maria chegou pontualmente às 10, encontrando Samira já acomodada em um canto discreto, folheando um livro. Clarice Lispector, comentou Maria ao reconhecer a capa. Você realmente aprecia a literatura brasileira. Samira fechou o livro, um sorriso tímido em seus lábios. Obrigada por vir. Sei que este pedido deve ter parecido estranho. Confesso que fiquei curiosa, admitiu Maria, sentando-se na poltrona em frente à jovem árabe. Por alguns momentos, ambas permaneceram em silêncio, estudando-se mutuamente. Vistas de perto, eram mais semelhantes do que diferentes. Duas mulheres no auge da juventude, inteligentes, presas em circunstâncias que não haviam escolhido inteiramente. Você está apaixonada por Yusuf, declarou Samira finalmente, não como acusação, mas como simples constatação de um fato. Maria sentiu o coração acelerar. Negaria? Mentiria? Antes que pudesse decidir, Samira continuou. E ele por você. É evidente para qualquer um que preste atenção. Samira, eu nunca pretendi. Não estou aqui para recriminá-la, interrompeu Samira suavemente. Estou aqui porque preciso que você entenda algo importante. Ela respirou fundo. Eu não amo Yusuf e nunca a amarei. A declaração pairou entre elas, inesperada e reveladora. Mas o casamento, começou Maria. O casamento arranjado beneficia nossas famílias, explicou Samira. A empresa de meu pai precisa da liquidez que os investimentos dos Al-Fati proporcionariam. A família de Yusuf ganha acesso a mercados que meu pai controla. Ela deu de ombros. É um contrato comercial, essencialmente. Apenas disfarçado de união familiar. Maria estudou o rosto de Samira, buscando sinais de amargura ou ressentimento, mas encontrou apenas uma resignação tranquila. Como pode aceitar isso tão calmamente? Perguntou Maria. Um sorriso melancólico surgiu nos lábios de Samira. Cresci sabendo que meu casamento não seria minha escolha. É assim em famílias como a nossa. Ela fez uma pausa. Mas tenho meus próprios sonhos, Maria. Sonhos que não incluem ser a esposa empresária que todos esperam. Seus escritos, recordou Maria. Você mencionou poesia. Os olhos de Samira brilharam. Não apenas poesia. Tenho um manuscrito. Um romance sobre mulheres árabes contemporâneas. Histórias que raramente são contadas. Ela baixou a voz. Minha família não sabe. Eles me veem apenas como uma peça no tabuleiro de seus negócios. E se você se recusasse a se casar? Perguntou Maria. Seria deserdada, cortada da família. Em nossa cultura, isso equivale a uma morte social. Samira balançou a cabeça. Não tenho sua coragem, Maria. Não posso simplesmente romper com tudo que conheço. Maria estendeu a mão, tocando gentilmente a de Samira. Por que está me contando tudo isso? Porque quero que você saiba que não sou sua inimiga, respondeu Samira. Mas ela hesitou.
Acredito que o destino nos trouxe aqui, a este país estranho, por uma razão. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. Que razão seria essa? Talvez para que todos nós, você, eu e Yusuf, possamos encontrar coragem para seguir nossos verdadeiros caminhos. Samira apertou levemente a mão de Maria. Este fim de semana na praia não é apenas um passeio casual. Fadi Al-Fati nunca faz nada sem propósito. O que você acha que ele está planejando? Não sei ao certo, admitiu Samira, mas percebo que ele observa Yusuf com olhos diferentes desde que chegamos, como se estivesse avaliando algo. A conversa foi interrompida pela chegada de um funcionário do hotel, informando que Yusuf estava procurando por ambas. Levantando-se, Samira entregou o livro de Clarice Lispector a Maria. Há uma passagem marcada, disse ela. Leia quando estiver sozinha. Enquanto caminhavam juntas para encontrar Yusuf no saguão, Maria sentia-se dividida entre esperança e apreensão. A mulher que deveria ser sua rival acabara de se tornar inesperadamente uma possível aliada. Mas para que exatamente? No saguão, Yusuf aguardava com expressão tensa. Ao vê-las juntas, algo em seu olhar vacilou. Confusão, talvez esperança. Meu pai deseja que visitemos o local onde a Mira recebe tratamento, explicou ele, para verificar as instalações pessoalmente. Maria assentiu automaticamente, assumindo seu papel de intérprete. Mas enquanto caminhavam para o carro, sentiu o peso do livro de Clarice em sua bolsa, junto com o peso das palavras não ditas que pairavam entre os três. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Maria finalmente abriu o livro na página marcada. Uma frase estava sublinhada delicadamente a lápis. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Abaixo, em uma caligrafia elegante, Samira havia escrito: talvez possamos ajudar uns aos outros a encontrar o nome do que realmente desejamos. Maria fechou o livro, sentindo que estava à beira de algo transformador. O fim de semana na praia aproximava-se. E com ele, decisões que poderiam mudar o curso de várias vidas. A casa alugada por Fadi Al-Fati, no Guarujá, era uma mansão de frente para o mar, com amplos jardins e uma piscina de borda infinita, que parecia fundir-se ao oceano. A arquitetura moderna contrastava harmoniosamente com a vegetação tropical que a cercava. 3 carros conduziram o grupo até lá. Fadi com os pais de Samira em um, Yusuf com a Mira em outro, e Maria surpreendentemente convidada a viajar com Samira no terceiro. Durante a viagem de 2 horas, Samira e Maria aprofundaram sua inesperada conexão. A jovem árabe compartilhou trechos de seu manuscrito secreto, histórias de mulheres que, como elas, buscavam definir seus próprios destinos em um mundo de expectativas rígidas. Se eu pudesse escolher livremente, confessou Samira enquanto o carro serpenteava pela estrada litorânea, viveria em Paris, estudaria literatura na Sorbonne, publicaria sob um pseudônimo. Por que não tenta? Perguntou Maria. Samira olhou pela janela, observando o oceano que aparecia e desaparecia entre as curvas. Talvez eu tente. Algum dia. A maneira como disse aquelas palavras, com uma determinação suave, porém firme, fez Maria perceber que Samira estava mais próxima de uma decisão do que aparentava. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por uma equipe de funcionários contratados por Fadi. O patriarca parecia estranhamente relaxado, usando roupas casuais, em vez dos trajes formais habituais. Ele organizou pessoalmente a distribuição dos quartos, surpreendendo a todos ao designar um para Maria, próximo ao de Amira. Você é praticamente da família agora, declarou, quando Maria tentou protestar que poderia ficar em acomodações mais modestas. O primeiro dia transcorreu em aparente normalidade. Almoço na varanda com vista para o mar, conversas amenas sobre diferenças culturais, Amira descansando na espreguiçadeira enquanto seu tratamento a deixava mais cansada que o habitual. Yusuf mantinha-se distante, respondendo quando abordado, mas evitando iniciar conversas, especialmente com Maria. Foi no final da tarde, quando todos se preparavam para o jantar, que o primeiro momento de tensão ocorreu. Maria, saindo de seu quarto após trocar de roupa, encontrou Yusuf no corredor. A proximidade repentina, após dias de distanciamento deliberado, criou uma eletricidade quase palpável entre eles. Maria, ele disse seu nome como uma carícia. Preciso falar com você.
Agora não é um bom momento, respondeu ela, consciente dos outros hóspedes próximos. Nunca será um bom momento, insistiu Yusuf, seu olhar intenso fixado no dela. Mas preciso que você saiba que eu, Yusuf, a voz de Fadi Al-Fati interrompeu o momento. Posso falar com você em particular? O jovem empresário fechou brevemente os olhos, como se reunisse forças antes de assentir. Claro, Zé Baba. Maria aproveitou a oportunidade para escapar, seu coração batendo descompassadamente. No jantar, a tensão era palpável. Fad e Yusuf trocavam olhares carregados de significados não expressos. Amira parecia incomodada, enquanto os pais de Samira mantinham conversas superficiais, alheios à tempestade emocional que se formava ao redor. Foi Samira quem, surpreendentemente, tomou a iniciativa de quebrar o gelo. Maria, chamou ela. Sua voz clara cortando o silêncio constrangedor. Você mencionou que a praia aqui é segura para caminhadas noturnas. Poderia me mostrar depois do jantar? Todas as cabeças se voltaram. Sai para as duas mulheres. Não é apropriado que saiam sozinhas à noite, protestou o pai de Samira. Estamos no Brasil, pai, não em Dubai, respondeu Samira com uma firmeza incomum. Além disso, a praia está literalmente na frente da casa. Eu acompanharei as duas, ofereceu-se Yusuf subitamente, seu olhar encontrando o de Maria. Para garantir a segurança. Fadi Al-Fati observava a interação com expressão indecifrável. Finalmente, para surpresa de todos, ele assentiu. Uma excelente ideia. O ar do mar fará bem a todos vocês. Após o jantar, os três caminhavam descalços pela areia ainda morna do dia. A lua cheia iluminava o caminho, e o som rítmico das ondas criava uma trilha sonora natural. Andaram alguns minutos em silêncio constrangedor, até que Samira parou abruptamente. Preciso verificar algumas mensagens, anunciou tirando o celular do bolso. Sigam em frente. Alcançarei vocês em breve. Antes que qualquer um pudesse protestar, ela já havia se afastado, deixando Yusuf e Maria sozinhos sob o céu estrelado. Ela planejou isso, murmurou Yusuf, um leve sorriso nos lábios. Samira é mais astuta do que aparenta, concordou Maria. Caminharam alguns passos em silêncio, a tensão entre eles quase tangível. O que meu pai queria com você? Perguntou Maria finalmente. Yusuf suspirou profundamente. Ele me contou uma história surpreendente, sobre uma mulher que amou na juventude, antes de seu casamento arranjado com minha mãe. Maria sentiu um arrepio. Ele me contou a mesma história, e então me perguntou algo que nunca esperaria ouvir dele. Yusuf parou de caminhar, virando-se para encará-la diretamente sob a luz da lua. Ele perguntou se eu tinha a coragem que ele não teve. Coragem? Repetiu Maria, seu coração acelerando. Coragem de escolher o amor sobre o dever. A voz de Yusuf baixou para quase um sussurro. Coragem de escolher você, Maria. O mundo pareceu parar naquele momento. O som das ondas, o vento suave. Tudo desapareceu, exceto os olhos de Yusuf fixos nos dela. Seu pai. Aprova? Não exatamente, admitiu Yusuf. Ele disse que respeita minha escolha, qualquer que seja ela. Que carregou o peso de sua própria decisão por décadas e não deseja o mesmo para mim. Ele deu um passo em sua direção. Mas que devo estar preparado para as consequências. E Samira? Perguntou Maria, ainda processando a revelação. Um sorriso suave surgiu nos lábios de Yusuf. Aparentemente, ela tem seus próprios sonhos que não me incluem. Meu pai descobriu sobre seu manuscrito secreto. Curiosamente, isso o impressionou. Ele valoriza a determinação, mesmo quando vai contra suas próprias expectativas. Maria sentiu uma onda de esperança, rapidamente seguida por realismo. Yusuf, nossos mundos são completamente diferentes. Eu sou uma simples... Não, ele interrompeu tomando suas mãos entre as dele. Não diga que é uma simples qualquer coisa. Você é extraordinária, Maria Oliveira. Cruzou oceanos, aprendeu línguas, cuidou de sua família. Abriu seu coração para estranhos de uma cultura diferente. Nada em você é simples ou ordinário. As palavras tocaram Maria profundamente, desfazendo camadas de insegurança que nem sabia que carregava. Tenho medo, admitiu ela finalmente. Medo de que isso seja apenas um sonho que acabará quando você retornar a Dubai. Então venha comigo, respondeu Yusuf, a intensidade de sua voz refletindo a seriedade da proposta. Não como minha intérprete ou assistente, como minha parceira, minha igual.
sua família, sua cultura. Haverá desafios, reconheceu ele. Preconceitos, ajustes, momentos difíceis. Mas se aprendemos algo com meu pai e Samira, é que viver contra os desejos verdadeiros do coração é um preço alto demais a pagar. No horizonte, viam-se luzes de um navio distante. Pequenos pontos brilhantes, navegando entre dois mundos. Assim como eles. Não preciso de sua resposta agora, disse Yusuf suavemente. Mas amanhã no almoço anunciarei minha decisão à família. Espero que você esteja ao meu lado quando eu o fizer. Ele inclinou-se e pela primeira vez seus lábios tocaram os de Maria. Um beijo delicado, respeitoso, mas carregado de promessas não ditas. Quando se afastaram, Maria viu Samira à distância, observando-os com um sorriso. O caminho de volta à casa foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Uma decisão havia sido tomada, um limiar cruzado. O que aconteceria a seguir mudaria irrevogavelmente o curso de suas vidas. A manhã trouxe um céu perfeitamente azul e um mar calmo, quase como se a natureza cooperasse com a gravidade dos eventos que estavam por vir. Maria acordou cedo, após uma noite de sono inquieto. Saiu para a varanda de seu quarto, observando o sol nascente dourar a superfície do oceano. Uma leve batida na porta interrompeu sua contemplação. Amira entrou, trazendo 2 xícaras de café preparado à moda árabe. Pensei que poderia precisar disso, ofereceu ela com um sorriso gentil. Noites de decisões importantes geralmente trazem pouco descanso. Maria aceitou a xícara gratamente. Você sabe, todos sabem, respondeu Amira juntando-se a ela na varanda. Ou melhor, todos sentem. Há uma eletricidade no ar. Por alguns momentos bebericaram o café em silêncio confortável. Maria sempre sentira uma conexão especial com Amira, cuja doença a tornara mais filosófica e observadora que a maioria. Você o ama? Perguntou Amira finalmente, sua voz gentil mas direta. Maria contemplou o horizonte antes de responder. Sim, embora pareça loucura. Nos conhecemos há tão pouco tempo. O tempo é uma medida imprecisa para o coração, filosofou Amira. Algumas pessoas se conhecem por décadas e permanecem estranhas. Outras se conectam em instantes. Tenho medo, confessou Maria, de não pertencer ao mundo dele, de ser sempre vista como a estrangeira, a intrusa. Amira tocou suavemente seu braço. Você me salvou, Maria. Não apenas como intérprete, mas trazendo conforto quando eu estava assustada em um país estranho. Nunca poderei retribuir adequadamente. Ela fez uma pausa. Mas posso prometer isto. Se escolher vir conosco, nunca estará sozinha. Será minha irmã não apenas por lei, mas por escolha. As palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Maria. E sua mãe em Dubai? O restante da família? Minha mãe é mais progressista do que você imagina, sorriu Amira. Foi ela quem insistiu que eu estudasse no exterior, contra os desejos iniciais de meu pai. Ela tomou um gole de café. Quanto aos outros, alguns aceitarão, outros não. Mas quem realmente importa já está ao seu lado. E você está bem com isso? Com a decisão de Yusuf de não se casar com Samira? Amira surpreendeu Maria com uma risada leve. Na verdade, foi minha sugestão. O quê? Percebi o que estava acontecendo entre vocês desde o início. Vi como meu irmão finalmente sorria, não aquele sorriso diplomático que usa em reuniões de negócios, mas genuinamente. Amira olhou para o oceano. Tenho vivido com a sombra da morte por anos. Maria, isso ensina o valor de vidas vividas autenticamente, não apenas cumprindo expectativas. A revelação de que Amira havia discretamente apoiado sua conexão desde o início tocou Maria profundamente. Ela sempre vira a irmã de Yusuf como uma paciente, raramente considerando o papel ativo que ela desempenhava na dinâmica familiar. O almoço será às 13 horas, informou Amira, terminando seu café. Meu pai convidou um chefe local para preparar uma refeição especial. Ela hesitou na porta. Qualquer que seja sua decisão, saiba que já trouxe mais alegria à nossa família do que imagina. Após a saída de Amira, Maria ficou sozinha novamente com seus pensamentos. Sua mente vagava entre São Paulo e Dubai, entre o familiar e o desconhecido. Pensou em sua mãe, no pequeno apartamento que tinha sido seu lar, na vida que construíra. Pensou nos amplos horizontes de possibilidades que se abriam, assustadores, mas irresistivelmente convidativos.
Pegou o celular e discou o número de Dona Teresa. Mãe, disse quando a familiar voz atendeu. Preciso de um conselho. 40 minutos depois, Maria desligou sentindo-se mais centrada. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Filha, o medo não é razão para dizer não à felicidade. Se seu coração está certo, siga-o. Estarei aqui, não importa o que aconteça. O restante da manhã passou em um borrão de atividades. Funcionários preparavam a mesa na varanda para o almoço especial. Fahd Al-Fat conduzia uma videochamada de negócios, sua voz carregando a autoridade habitual, embora Maria percebesse uma tensão subjacente. Samira e seus pais caminhavam pela praia, aparentemente tendo uma conversa intensa. Yusuf permanecia em seu quarto, preparando-se para o que viria. Apenas uma breve mensagem chegou ao celular de Maria. Meu coração está certo. Espero que o seu também esteja. Quando o relógio marcou 1 hora da tarde, todos se reuniram na varanda. A mesa fora magnificamente arrumada, com flores tropicais e uma vista perfeita para o oceano. O chefe local havia preparado uma fusão de culinária brasileira e árabe, um simbolismo que não passou despercebido por Maria Fahd Al-Fat. Sentado à cabeceira da mesa, parecia incomumente contemplativo. Enquanto os primeiros pratos eram servidos, ele observava os rostos ao redor, como se memorizando um momento importante. Yusuf sentou-se ao lado de Maria, sua presença sólida transmitindo uma determinação calma. Sob a mesa, brevemente, seus dedos tocaram os dela. Um gesto discreto de união. A conversa fluía superficialmente. Comentários sobre o clima perfeito, apreciação pela comida, observações sobre a beleza da costa brasileira, uma calma antes da tempestade que todos sentiam aproximar-se. Foi durante a sobremesa, um pudim de tapioca com cardamomo, outro símbolo da fusão de culturas, que Yusuf finalmente limpou a garganta e colocou o guardanapo sobre a mesa. Família, começou ele em árabe. Sua voz clara e firme. Tenho um anúncio importante a fazer. Todos os olhares se voltaram para ele. Maria sentiu seu coração acelerando, mas manteve a cabeça erguida, enfrentando o momento com a dignidade que sempre a caracterizara. Hoje, tomarei a decisão mais importante da minha vida, continuou Yusuf. Uma decisão que afetará não apenas meu futuro, mas o de muitos aqui presentes. Fahd Al-Fat observava o filho com intensidade, sua expressão revelando uma complexa mistura de emoções. Os pais de Samira pareciam confusos, enquanto Amira mantinha um pequeno sorriso encorajador. Samira. Yusuf virou-se para sua noiva arranjada. Você é uma mulher extraordinária, com talentos e sonhos que merecem ser realizados. Seria uma honra ter você como esposa. Ele fez uma pausa significativa. Mas não seria justo, nem com você, nem comigo. Um suspiro coletivo percorreu a mesa. Os pais de Samira trocaram olhares alarmados. O que está dizendo, filho? Perguntou o pai de Samira, seu inglês carregado de sotaque. Yusuf respirou fundo, seus olhos encontrando brevemente os de Maria antes de continuar. Estou dizendo que não posso seguir com o casamento arranjado, declarou firmemente. Meu coração pertence a outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria sentiu todos os olhares convergindo para ela. Alguns surpresos, outros compreensivos, alguns claramente desaprovadores. Foi Samira quem surpreendentemente quebrou o silêncio, com uma reação que ninguém esperava. Graças a Alá, suspirou ela, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. A exclamação causou confusão geral, especialmente entre seus pais, que começaram a questionar em árabe rápido. Fahd Al-Fat ergueu a mão, silenciando a todos. Samira, disse ele calmamente, você não parece surpresa ou ofendida. Não estou, Sr. Al-Fat, respondeu ela com dignidade inesperada. Na verdade, estou aliviada, porque assim como Yusuf, eu também tenho sonhos diferentes dos que foram planejados para mim. Seus pais a encaravam com choque evidente, enquanto uma compreensão gradual surgia no rosto de Fahd. Minha filha, começou o pai de Samira, você não sabe o que está dizendo. Este arranjo, esta aliança familiar, é um acordo de negócios, interrompeu Samira com firmeza surpreendente, vestido como tradição. E embora eu respeite nossas tradições, pai, também acredito que devemos honrar os dons que Alá nos deu. Ela tirou discretamente um pequeno caderno da bolsa. Este é o início do meu primeiro romance.
Quero ser escritora, não apenas esposa de um empresário. O caos de vozes que se seguiu foi interrompido pela risada inesperada de Fad al-Fat, não de escárnio, mas de genuína apreciação. Que interessante, comentou ele quando todos se silenciaram. Viemos ao Brasil buscar cura para o corpo de Amira, e encontramos cura para os espíritos de Yusuf e Samira. Maria observava a cena com uma sensação de irrealidade. O almoço à beira-mar havia se transformado em um ponto de virada para múltiplas vidas. Então você apoia isso? Perguntou o pai de Samira incredulamente. Fad inclinou-se para a frente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Apoio a coragem, respondeu ele. E reconheço quando o destino tem planos diferentes dos nossos. Seus olhos encontraram os de Maria. Às vezes, precisamos viajar muito longe para encontrar o que esteve diante de nós o tempo todo. Yusuf, sentindo que era o momento, levantou-se e estendeu a mão para Maria. Diante de todos ela aceitou, ficando ao lado dele. Esta é a mulher que escolho, declarou ele. Maria Oliveira, que cruzou oceanos culturais para nos ajudar quando mais precisávamos. Que mostrou força, inteligência e compaixão em cada gesto. Que me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas na autenticidade das conexões humanas. A declaração pública, feita com tanta convicção, fez Maria sentir uma mistura de orgulho e humildade. As palavras seguintes de Yusuf, porém, a pegaram completamente desprevenida. E se ela me aceitar, continuou ele, virando-se para encará-la diretamente, peço sua mão em casamento aqui e agora, diante de nossas famílias. Um silêncio atônito caiu sobre a mesa. Todas as respirações pareciam suspensas, aguardando a resposta que mudaria tudo. O tempo pareceu congelar naquela varanda à beira-mar. O pedido de Yusuf, tão público e definitivo, pairava no ar como uma promessa e um desafio. Maria sentia todos os olhares sobre ela. Alguns encorajadores, outros céticos, todos expectantes. Yusuf, ela começou, sua voz surpreendentemente firme apesar do turbilhão interno. O que você está pedindo não é simples. Não é apenas um sim ou não. Ela olhou ao redor da mesa, encarando cada rosto antes de continuar. É sobre duas vidas, duas culturas, dois mundos completamente diferentes tentando se encontrar. Seus olhos voltaram-se para Yusuf. É sobre abandonar tudo que conheço e mergulhar no desconhecido. A expressão de Yusuf começou a cair, interpretando suas palavras como o início de uma recusa. Maria, percebendo isso, tomou suas mãos entre as suas. Mas talvez seja exatamente isso que o amor verdadeiro exige. Coragem para saltar sem garantias. Um sorriso lento iluminou seu rosto. E se você está disposto a arriscar tudo, quem sou eu para mostrar menos coragem? Os olhos de Yusuf se arregalaram com esperança renovada. Isso significa... Sim, respondeu Maria, seu coração expandindo-se com a certeza da decisão. Aceito ser sua esposa, Yusuf al-Fat. Aceito construir uma ponte entre nossos mundos. A alegria que iluminou o rosto de Yusuf era quase palpável. Em um movimento impulsivo, ele a ergueu nos braços, girando-a em celebração enquanto Amira aplaudia entusiasticamente. Fad al-Fat observava a cena com uma expressão complexa, não completamente aprovação, mas também não rejeição. Era o olhar de um homem que reconhecia o início de uma nova era para sua família. Os pais de Samira, contudo, mantinham-se visivelmente desconfortáveis. O pai de Samira finalmente se pronunciou, sua voz tensa. E quanto ao acordo entre nossas famílias, os negócios que dependeriam desta união? Fad al-Fat tomou um gole de seu chá antes de responder calmamente. Negócios são negócios, Ahmad. Podemos renegociar termos que beneficiem ambas as partes sem necessidade de um casamento. E você? Ahmad voltou-se para sua filha. Realmente acredita que pode viver de... histórias? Palavras no papel? Samira endireitou os ombros, uma determinação rara brilhando em seus olhos. Acredito que posso tentar, pai. Com ou sem sua bênção, embora prefira muito mais com ela. Um silêncio tenso seguiu-se à sua declaração. Foi a mãe de Samira quem surpreendentemente o quebrou, falando pela primeira vez durante todo o almoço. Ahmad, ela tocou o braço do marido gentilmente. Lembra-se do que me disse quando nos conhecemos? Que desejava para nossa filha uma vida melhor que a sua própria. O homem hesitou,
claramente tocado pela lembrança. Sim, mas isso significa segurança, respeitabilidade, um bom nome de família. Ou talvez, continuou sua esposa suavemente, signifique a liberdade que você nunca teve para seguir seus próprios sonhos. A observação penetrou profundamente. Ahmad olhou para sua filha como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Não como uma peça em seus planos, mas como um ser independente, com aspirações próprias. Naquele momento de vulnerabilidade coletiva, Maria sentiu uma conexão profunda com todos à mesa. Apesar das diferenças culturais, econômicas e sociais, todos compartilhavam a mesma luta humana entre expectativas e desejos pessoais, entre tradição e autenticidade. Proponho um brinde, anunciou Fadi Al-Fati inesperadamente, erguendo sua taça de água. À coragem, a virtude mais rara e valiosa. Que todos nós encontremos força para honrá-la, mesmo quando o caminho parecer incerto. Um a um todos ergueram suas taças. Até mesmo Ahmad, após um momento de hesitação, juntou-se ao brinde. E quando seria este casamento? Perguntou ele, ainda processando as mudanças dramáticas nos planos. Yusuf olhou para Maria, a pergunta silenciosa em seus olhos. Ela respirou fundo antes de responder. Precisarei de tempo para preparar minha mãe, organizar minha vida aqui, aprender mais sobre a cultura que estarei abraçando. Seus olhos encontraram os de Yusuf. Não quero ser apenas sua esposa brasileira em Dubai. Quero ser uma verdadeira parceira, capaz de navegar em seu mundo com dignidade. Yusuf assentiu, admiração evidente em seu olhar. Temos todo o tempo do mundo. Nem tanto, interveio Amira com um sorriso. Meu tratamento termina em 3 semanas. Presumo que todos queiram retornar a Dubai então. 3 semanas, murmurou Maria, a realidade da mudança iminente finalmente atingindo-a. Fadi Al-Fati, sempre o estrategista, já estava formulando planos. Podemos realizar uma cerimônia simples aqui no Brasil antes de partirmos, respeitando as tradições locais. A celebração formal em Dubai pode acontecer depois, quando Maria estiver estabelecida. A naturalidade com que ele incorporava Maria em seus planos futuros surpreendeu a todos, talvez até o próprio Fadi. Era como se, tendo finalmente tomado sua decisão, ele estivesse determinado a seguir adiante sem olhar para trás. O restante do almoço transcorreu em um clima surpreendentemente leve, considerando as revelações monumentais que haviam ocorrido. Planos preliminares foram discutidos, perguntas práticas levantadas. Maria descobriu-se no centro de uma transformação de vida que até semanas atrás seria inimaginável. Quando a refeição terminou e os convidados começaram a se dispersar pela propriedade, Yusuf conduziu Maria para um passeio privado pela praia. O sol da tarde dourava as areias, enquanto caminhavam de mãos dadas, ainda processando os eventos do dia. Você está realmente certa disso? Perguntou Yusuf suavemente. Não quero que se sinta pressionada pela situação. Maria parou, virando-se para encará-lo completamente. Estou assustada, sim. Seria insano não estar. Mas também nunca estive tão certa de algo em minha vida. Dubai será diferente de tudo que você conhece, alertou ele. Haverá dias difíceis, momentos de dúvida. Como em qualquer relacionamento, em qualquer lugar do mundo, completou Maria. A diferença é que teremos desafios únicos e vantagens únicas também. Vantagens? Sim, sorriu ela. Construiremos algo completamente novo, sem o peso de expectativas convencionais. Seremos pioneiros de nossa própria história. Yusuf tocou seu rosto gentilmente, como se maravilhado. Como alguém que limpa quartos de hotel pode ter tanta sabedoria? Talvez porque limpar o que outros deixam para trás ensina muito sobre o que realmente importa na vida, respondeu ela com simplicidade. Naquela tarde, enquanto o sol começava sua descida no horizonte, 2 mundos não apenas se encontraram, começaram a criar um terceiro, inteiramente novo. Um espaço onde tradição e inovação, Oriente e Ocidente, fortuna e simplicidade poderiam coexistir e se enriquecer mutuamente. Que nenhum dos dois podia prever eram os desafios específicos que surgiriam quando esse sonho romântico enfrentasse a realidade prática de Dubai. Mas naquele momento, à beira do oceano brasileiro, o futuro parecia tão vasto e prometedor quanto o horizonte diante deles. As 3 semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades.
O tratamento de Amira foi concluído com sucesso. Os médicos brasileiros otimistas quanto à sua recuperação completa. Maria dividiu seu tempo entre preparativos para a mudança e momentos preciosos com sua mãe. Tem certeza que ficará bem? Perguntou Maria pela enésima vez, organizando remédios no armário do pequeno apartamento. Dona Teresa sorriu pacientemente. Filha, já vivemos separadas antes, quando você estava em Dubai. E agora terei uma pensão vitalícia, graças ao seu futuro marido, um plano de saúde internacional, e seu irmão Paulo prometeu visitar mensalmente. A generosidade de Yusuf em assegurar o conforto de Dona Teresa havia sido o gesto que finalmente convenceu Maria de que sua decisão era a certa, não pelo dinheiro em si, mas pelo respeito demonstrado às suas prioridades familiares. Além disso, continuou Dona Teresa com um brilho travesso nos olhos, sempre quis visitar os países árabes. Aquelas mesquitas nas fotografias parecem tão bonitas. Maria abraçou a mãe, sentindo-se simultaneamente adulta e criança em seus braços. Prometo que virá nos visitar assim que estivermos estabelecidos. A última cerimônia de casamento no Brasil foi realizada na pequena capela onde Maria havia sido batizada, um compromisso intercultural que demonstrava o respeito de Yusuf por suas raízes. A noiva usava um vestido simples, mas elegante, com detalhes em renda que homenageavam tanto a tradição brasileira quanto incorporavam sutilmente motivos árabes no bordado. Para surpresa de todos, Samira participou ativamente dos preparativos, tornando-se uma aliada inesperada e uma amiga genuína para Maria. Seus pais, após a turbulência inicial, haviam chegado a um acordo tácito com a situação, não completamente aprovadores, mas aceitando que os tempos estavam mudando. Você está radiante, comentou Samira enquanto ajudava a ajustar o véu de Maria minutos antes da cerimônia. E você? Perguntou Maria, estudando o rosto da jovem árabe no espelho. Sem arrependimentos? Samira sorriu, um sorriso tranquilo de quem encontrou seu caminho. Meu pai concordou em financiar meus estudos em Paris com uma condição. Qual? Que meu primeiro livro seja dedicado a ele, riu Samira. Acho que ele secretamente sempre quis uma filha escritora para se gabar nos círculos sociais. A celebração foi intimista, mas significativa, unindo duas culturas através de músicas, comidas e tradições. Yusuf surpreendeu todos ao pronunciar seus votos em português cuidadosamente ensaiado, enquanto Maria incluiu frases em árabe nos seus. O momento em que Fadi Al-Fat entregou simbolicamente a noiva no lugar do falecido pai de Maria trouxe lágrimas aos olhos de Dona Teresa. Uma semana depois, o grupo embarcava para Dubai. Fad, Amira, os recém-casados e Samira, que faria uma breve parada antes de seguir para Paris. No aeroporto, a despedida de Maria e sua mãe foi emocionante, mas esperançosa. Lembre-se de quem você é, sussurrou Dona Teresa ao abraçá-la. Não importa onde esteja ou que roupas vista. A verdadeira Maria está aqui. Ela tocou o coração da filha, e ninguém pode mudá-la a menos que você permita. A chegada a Dubai foi uma experiência surreal para Maria. A cidade que conhecera como empregada, agora a recebia, como esposa de um dos empresários mais proeminentes do país. A mansão dos Al-Fat, com sua arquitetura impressionante e jardins meticulosamente cuidados, seria seu novo lar. Foi durante o jantar formal de boas-vindas, com membros da família estendida e associados próximos dos Al-Fat, que o primeiro grande desafio surgiu. Maria, vestida em um elegante conjunto que respeitava as tradições locais, sem comprometer sua identidade, percebeu os olhares avaliativos, os sussurros discretos, as perguntas educadamente invasivas. E como exatamente vocês se conheceram? Perguntou uma prima de Yusuf, seu sorriso não alcançando os olhos. Maria salvou a vida de Amira quando ninguém mais podia nos ajudar, respondeu Yusuf firmemente, segurando a mão da esposa sobre a mesa. Um gesto de afeto público que causou mais alguns sussurros. Fascinante, comentou a mulher, seu tom sugerindo o oposto. E você trabalhava como tradutora profissional no Brasil. Maria sentiu o leve aperto na mão de Yusuf, seu apoio silencioso. Respirou fundo antes de responder com dignidade. Trabalhava como camareira no hotel, onde a família Al-Fat se hospedou. Antes disso,
Passei 5 anos em Dubai trabalhando como empregada doméstica para a família Al-Fahim, completou Maria, mantendo a cabeça erguida e o olhar firme. Foi lá que aprendi árabe. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. A prima de Yusuf parecia ter engasgado com seu próprio chá, enquanto outros convidados trocavam olhares perplexos. O choque era palpável, não pela informação em si, que muitos já conheciam através dos rumores, mas pela honestidade direta com que Maria a apresentou. Que, incomum, respondeu finalmente a mulher, claramente desconfortável com a franqueza da resposta. Incomum, sim, e extraordinário, interveio Fad Al-Fati inesperadamente, sua voz carregando a autoridade que comandava respeito imediato. Uma mulher que trabalhou com suas próprias mãos, que aprendeu nosso idioma por mérito próprio, que navegou entre culturas com inteligência e dignidade. Ele ergueu sua taça em um brinde. Se mais pessoas tivessem tal determinação, nossos negócios prosperariam ainda mais. O gesto público de apoio do patriarca silenciou efetivamente qualquer crítica aberta. Mas Maria sabia que o verdadeiro teste não seria este jantar formal, mas os meses e anos que viriam, os pequenos momentos cotidianos, as interações sociais, as expectativas culturais. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparavam para dormir na suíte principal da mansão, Yusuf encontrou Maria na varanda, contemplando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Sinto muito pelo interrogatório, disse ele abraçando-a por trás. Não precisa se desculpar, respondeu Maria recostando-se contra ele. Sempre soubemos que seria assim, pelo menos no início. Você foi incrível, murmurou Yusuf, beijando seu pescoço suavemente. A maneira como enfrentou aquelas perguntas, com honestidade, completou Maria. É o único caminho que conheço. Não tenho vergonha de quem sou ou de onde vim. Yusuf virou-a gentilmente para encará-lo, seus olhos revelando uma mistura de admiração e preocupação. Este é apenas o começo, Maria. Haverá mais desafios, mais momentos como este. Eu sei. Ela sorriu, tocando o rosto dele com carinho. Mas também haverá alegrias, descobertas, crescimento. Sua voz ganhou firmeza. Não vim para Dubai para me esconder em sua sombra. Yusuf, vim para construir algo ao seu lado. Algo que talvez nunca tenha existido antes. Um casamento que seja uma verdadeira ponte entre mundos. Naquele momento, sob as estrelas de Dubai, algo cristalizou-se entre eles. Um compromisso mais profundo que os votos trocados na capela brasileira. Não era apenas um casamento de duas pessoas, mas uma união de visões, uma aliança para criar algo novo. O verdadeiro teste, no entanto, estava apenas começando. A sociedade de Dubai, com suas complexas hierarquias sociais e tradições arraigadas, apresentaria desafios que exigiriam toda a coragem e determinação que Maria havia demonstrado até então e mais. 6 meses se passaram desde a chegada de Maria a Dubai. A cidade que antes conhecera como empregada doméstica, agora se revelava em novas dimensões. Os círculos sociais exclusivos, os eventos culturais, as nuances políticas que sustentavam o mundo dos negócios, no qual Yusuf se movia com tanta naturalidade. A mansão dos Al-Fat, inicialmente intimidadora com seus espaços amplos e funcionários discretos, gradualmente tornava-se um lar. Maria havia transformado uma das salas em um espaço brasileiro, com o artesanato de sua terra natal, fotografias de família e plantas tropicais que lutavam bravamente contra o clima desértico. Em uma manhã particularmente agradável, Maria tomava café na varanda com Amira, cuja saúde havia melhorado significativamente após o tratamento no Brasil. As duas mulheres haviam desenvolvido uma rotina de compartilhar as primeiras horas do dia, trocando confidências e observações. O jantar beneficente da semana que vem, comentou Amira casualmente, será seu grande momento. Maria suspirou colocando sua xícara de café na mesa. O evento, um jantar para arrecadar fundos para refugiados sírios, seria a primeira ocasião social importante que ela organizaria como esposa de Yusuf Al-Fat. Ainda não tenho certeza se estou pronta, admitiu. Todas aquelas expectativas, aqueles olhares avaliadores. Você enfrentou coisas piores, lembrou Amira gentilmente. Lembra-se daquela recepção na embaixada, quando a esposa do ministro perguntou diretamente:
se você havia caçado meu irmão. Maria riu, recordando como havia respondido com calma que, se fosse caçadora, teria escolhido presa mais fácil. A resposta, traduzida por Amira para árabe com um toque extra de sagacidade, havia conquistado até mesmo o respeito relutante da mulher. Sinto falta da minha mãe, confessou Maria, mudando de assunto. A videochamada não é a mesma coisa. Ela virá para o Wade, certo? Perguntou Amira. Sim, se tudo correr bem com seu visto. Maria sorriu ao pensar na reação de Dona Teresa, conhecendo finalmente Dubai. Será bom ter um pedaço do Brasil aqui. A conversa foi interrompida pela chegada de Yusuf, que parecia incomumente animado para alguém retornando de uma reunião de negócios matinal. Tenho novidades, anunciou ele, beijando Maria antes de cumprimentar a irmã. O projeto educacional foi aprovado. Maria sentiu uma onda de emoção. Nas últimas semanas, ela e Yusuf haviam trabalhado em uma proposta para criar centros educacionais bilíngues para crianças de trabalhadores imigrantes em Dubai, um projeto que combinava a experiência de Maria em navegar entre culturas com os recursos e conexões empresariais de Yusuf. Isso é maravilhoso, exclamou ela, abraçando-o espontaneamente. Quando podemos começar? O financiamento será liberado no próximo mês, explicou Yusuf, sentando-se com elas. O ministro da Educação ficou particularmente impressionado com seu currículo intercultural. Meu currículo? Maria pareceu confusa. Sim, a parte que enfatiza como diferentes tradições culturais podem enriquecer mutuamente o aprendizado, esclareceu Yusuf. Ele mencionou especificamente que alguém com sua experiência única traz uma perspectiva valiosa. Maria absorveu a informação lentamente. Após meses navegando em um mundo onde frequentemente se sentia como uma intrusa, era surpreendente ouvir que justamente sua história em comum, a jornada de camareira à esposa de um empresário proeminente, era vista como uma vantagem. Não se surpreenda tanto, comentou Amira com um sorriso. Você subestima o impacto que teve aqui. Sabia que as esposas de 3 executivos agora estão estudando português? Por quê? Perguntou Maria, genuinamente surpresa. Porque você tornou exótico e interessante, explicou Amira. Você não se dobrou ou apagou sua identidade. Manteve-se brasileira, enquanto abraçava aspectos de nossa cultura. As pessoas notam isso, admiram, mesmo que não admitam abertamente. A observação tocou Maria profundamente. Nos primeiros meses, ela havia lutado contra a tentação de se transformar completamente, de abandonar elementos de sua identidade brasileira para ser mais facilmente aceita. A decisão de permanecer autêntica, embora mais difícil, começava a mostrar resultados inesperados. A outra coisa, acrescentou Yusuf, trocando um olhar significativo com a irmã. Papai quer vê-la antes do almoço, em seu escritório. O coração de Maria acelerou. Embora Fadi Al-Fat tivesse sido cordial desde o casamento, mantinha uma certa distância emocional, aceitação, mas não exatamente aprovação calorosa. Conversas privadas em seu escritório geralmente indicavam assuntos sérios. Alguma ideia do que se trata? Perguntou ela, tentando manter a voz calma. Ele não compartilhou, respondeu Yusuf, apertando sua mão reasseguradamente. Mas não parecia preocupado ou descontente. 1 hora depois, Maria batia suavemente na porta do imponente escritório de Fadi Al-Fat. O aposento, com suas estantes de livros antigos e mobília tradicional, emanava uma aura de autoridade acumulada através de gerações. Entre, Maria, chamou a voz familiar. Fadi estava sentado atrás de sua escrivaninha, papéis organizados metodicamente à sua frente. Aos 70 anos mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que comandava respeito imediato. Sente-se, por favor, indicou ele em árabe. A língua que sempre usava com ela, um reconhecimento tácito de sua fluência. Maria obedeceu, alisando nervosamente o vestido. Yusuf mencionou que queria me ver. Sim, confirmou Fadi, estudando-a por um momento antes de continuar. Recebi notícias de Samira ontem. Oh, exclamou Maria, instantaneamente interessada. Como ela está em Paris? Florescendo, respondeu Fadi com um leve sorriso. Seu primeiro manuscrito foi aceito por uma editora. Aparentemente, sua história sobre mulheres navegando entre tradição e modernidade tocou algum nervo no mundo literário. Isso é maravilhoso.
Sorriu Maria genuinamente. Ela merece esse reconhecimento. Fad assentiu, tamborilando os dedos na mesa pensativamente. Ela mencionou você em sua carta. Disse que você foi parte de sua inspiração. Uma mulher que encontrou seu próprio caminho sem rejeitar completamente as tradições. A observação surpreendeu Maria. Eu? Mas nossos caminhos foram tão diferentes, talvez na superfície, concordou Fad. Mas ambas enfrentaram o desafio de honrar suas verdades interiores em um mundo que prefere categorias simples, caixas ordenadas onde as pessoas devem se encaixar. Havia uma profundidade nas palavras de Fad que Maria raramente testemunhara. Por um momento, vislumbrou o homem por trás da fachada patriarcal. Alguém que também havia navegado entre expectativas e desejos pessoais. Mas não foi por isso que a chamei aqui, continuou ele, abrindo uma gaveta e retirando uma pequena caixa de madeira entalhada. Isso pertenceu à minha falecida esposa, a mãe de Yusuf e Amira. Ele abriu a caixa, revelando um conjunto de joias antigas, um colar com pendente de esmeralda e brincos combinando, o ouro amarelo trabalhado em padrões intrincados, típicos da joalheria árabe tradicional. São belíssimas, comentou Maria, admirando o artesanato. Minha esposa sempre desejou que fossem passadas para a esposa de nosso filho, explicou Fad. É uma tradição em nossa família, simbolizando a aceitação da nova mulher no círculo familiar. Maria sentiu um nó na garganta, compreendendo o significado profundo do gesto. Senhor Al-Fat, não sei se mereço. Não é questão de merecer, interrompeu ele gentilmente. É questão de pertencer. E você, Maria Oliveira Al-Fat, agora pertence a esta família. Ele empurrou a caixa em sua direção. Não apenas por casamento, mas por ter conquistado seu lugar com dignidade e coragem. Com mãos levemente trêmulas, Maria aceitou a caixa. Obrigada, murmurou. A palavra simples carregando o peso de meses de esforço para ser aceita. Há mais uma coisa, acrescentou Fad, seu tom mudando para algo mais prático. Seu projeto educacional com Yusuf é ambicioso e inovador, e potencialmente transformador. O senhor aprova? Perguntou Maria cautelosamente. Um sorriso inesperado iluminou o rosto de Fad. Mais que isso, gostaria de contribuir pessoalmente, não apenas com fundos, mas com minha rede de contatos. Acredito que crianças de trabalhadores imigrantes merecem educação que honre tanto sua cultura de origem quanto a que os acolhe. A declaração pegou Maria completamente desprevenida. Durante meses, ela havia assumido que Fad tolerava seu relacionamento com Yusuf, mas mantinha reservas sobre sua influência nos negócios da família. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Fad recostou-se em sua cadeira, seu olhar tornando-se distante por um momento. Porque, como você uma vez intuiu, eu também vivi dividido entre mundos, entre o que desejava e o que era esperado de mim. Ele fez uma pausa significativa. Escolhi o caminho seguro, o dever acima do desejo. Não me arrependo. Construí uma vida respeitável, criei filhos maravilhosos. Mas há uma certa liberdade em ver a próxima geração fazer escolhas diferentes. A vulnerabilidade inesperada do patriarca tocou Maria profundamente. Naquele momento, não era o poderoso empresário sentado à sua frente, mas apenas um homem que carregava o peso de decisões tomadas décadas atrás. Suas experiências formaram quem o senhor é hoje, ofereceu ela gentilmente, e criaram o espaço para que Yusuf e Amira pudessem fazer escolhas diferentes. Fad assentiu, aparentemente satisfeito com sua perspectiva. Use as joias no jantar beneficente da próxima semana, sugeriu ele, retornando ao tom prático. Será uma declaração clara para a sociedade de Dubai. Sobre o que exatamente? Perguntou Maria. Sobre transformação, respondeu Fad simplesmente. Sobre como tradições podem evoluir sem serem abandonadas. Sobre como o velho e o novo podem coexistir e se enriquecer mutuamente. Quando Maria deixou o escritório, carregando a caixa de joias e uma nova compreensão, sentia-se simultaneamente honrada e desafiada. O jantar beneficente não seria apenas seu grande momento social, mas uma oportunidade de demonstrar tudo o que havia aprendido nos últimos meses, como navegar entre culturas com graça, como honrar tradições enquanto abria espaço para mudanças. Na semana seguinte,
O grande salão do Hotel Burj Al Arab resplandecia com luzes e decorações elegantes. O evento para arrecadar fundos para refugiados sírios havia atraído a elite de Dubai. Empresários, diplomatas, membros da realeza. Como anfitriã, Maria havia trabalhado incansavelmente nos detalhes, combinando elementos da hospitalidade árabe tradicional com toques brasileiros sutis, usando um vestido tradicional árabe em tons de azul profundo, modificado discretamente. Para incorporar elementos da moda brasileira, Maria cumprimentava os convidados com confiança. O colar de esmeraldas da família Al-Fat brilhava em seu pescoço, um símbolo visível de aceitação e continuidade. "Você está magnífica", comentou Yusuf, aproximando-se por trás e falando em português, uma língua que ele estudava diligentemente desde o casamento. "E você está cada vez melhor no meu idioma", respondeu ela com um sorriso, virando-se para ajustar a gravata dele. "Aprendi com a melhor professora", brincou ele, seus olhos revelando o mesmo encantamento dos primeiros dias no Brasil. O evento fluía suavemente. Discursos emocionantes sobre a situação dos refugiados, apresentações culturais, doações generosas. Maria observava com satisfação como sua visão se concretizava. Não apenas um evento social, mas um momento genuíno de conexão entre pessoas de diferentes origens, unidas por uma causa comum. Em determinado momento, encontrou-se conversando com um grupo de esposas de empresários influentes. As mesmas mulheres que meses antes mal disfarçavam seu ceticismo sobre a brasileira que havia conquistado o cobiçado solteiro Yusuf Al-Fat. "Seu árabe continua impecável", comentou uma delas, a admiração relutante evidente em sua voz. "E ouvi dizer que está iniciando um projeto educacional inovador?" "Sim", confirmou Maria, aproveitando a oportunidade para explicar a visão dos centros bilíngues. Para sua surpresa, as mulheres mostraram interesse genuíno, oferecendo contatos e sugestões. "Sabe", comentou outra delas pensativamente, "sempre assumimos que preservar nossa cultura significava resistir a influências externas. Mas talvez signifique encontrar novas formas de expressá-la em um mundo em mudança." A observação capturava perfeitamente a jornada de Maria nos últimos meses. E talvez a jornada de Dubai como um todo. Uma cidade construída na intersecção de tradição e inovação, passado e futuro. Mais tarde naquela noite, quando o evento terminava com sucesso indiscutível, Maria encontrou um momento de tranquilidade na varanda do hotel. Dubai estendia-se diante dela em todo o seu esplendor futurista, arranha-céus iluminados contrastando com o céu noturno do deserto. Yusuf juntou-se a ela, trazendo 2 taças de suco de romã, a fruta que simbolizava prosperidade e fertilidade em sua cultura. "A que devemos brindar?", perguntou ele, entregando-lhe uma taça. Maria contemplou a cidade por um momento antes de responder. "A pontes", disse finalmente. "Não apenas entre Dubai e Brasil, mas entre quem éramos e quem nos tornamos. Entre tradições que honramos e futuros que criamos." "A pontes", concordou Yusuf, tocando sua taça na dela. Enquanto saboreavam a bebida doce e ácida, Maria refletia sobre sua extraordinária jornada. De menina sonhadora na periferia de São Paulo, a camareira em Dubai, de intérprete improvisada, a esposa respeitada e empreendedora social. Cada fase havia sido essencial, cada desafio uma preparação para o próximo passo. "No que está pensando?", perguntou Yusuf, notando seu olhar contemplativo. "Em como a vida raramente segue os caminhos que planejamos", respondeu ela honestamente. "E como às vezes os desvios inesperados nos levam exatamente onde precisávamos estar." Yusuf sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. "Você mudou muito desde que nos conhecemos naquele hotel." "Todos nós mudamos", observou Maria. "Você, eu, seu pai Amira, até mesmo Samira em Paris. E para melhor, acredito", acrescentou Yusuf. "Mais autênticos, mais corajosos." Maria assentiu, sentindo uma profunda gratidão pela jornada que haviam compartilhado. O caminho não havia sido fácil, nem seria daqui para frente. Sempre haveria desafios culturais, preconceitos a superar, momentos de dúvida, mas também haveria alegria, crescimento e a satisfação de criar algo genuinamente novo. Um casamento, uma família, talvez um legado que transcendesse fronteiras culturais.
Sabe o que minha mãe sempre diz? Comentou Maria, observando as luzes da cidade. Que a verdadeira coragem não está em nunca sentir medo, mas em seguir em frente mesmo com medo. Sua mãe é uma mulher sábia, sorriu Yusuf. Sim, concordou Maria. E mal posso esperar para vê-la ensinar essa sabedoria. Ao seu neto ou neta. Os olhos de Yusuf se arregalaram com a insinuação. Você está... O sorriso de Maria foi resposta suficiente. Em seu ventre, crescia agora a mais perfeita ponte entre mundos. Uma nova vida que carregaria em si heranças brasileiras e árabes, tradições antigas e possibilidades futuras. Enquanto Yusuf a abraçava com emoção mal contida, Maria pensou em como aquela criança seria um símbolo vivo de que o amor verdadeiro pode transcender barreiras aparentemente intransponíveis quando duas pessoas têm coragem suficiente para construir um destino próprio. Dubai continuava a brilhar diante deles, vasta e promissora como o futuro que aguardava. Um futuro que não seria definido por categorias rígidas ou expectativas limitantes, mas pela coragem de imaginar novas possibilidades e pela determinação de transformá-las em realidade. Entre dois mundos, murmurou Maria, encontramos um terceiro, o nosso. E nesse novo mundo que criavam juntos, dia após dia, não havia distinção entre camareiras e empresários, entre Brasil e Dubai, entre passado e futuro. Apenas corações humanos navegando a universal e eterna jornada de encontrar um lugar para chamar de lar.